Você falou assim que hoje seu foco é o RC e Isso. RC profissional, né? Mais ou não? Você faz Na geral. verdade, tem aula de tudo, mas Tá. o que os corretores mais têm demanda, assim, o que eles mais querem saber é o RC profissional. E principalmente médico, dentista e corretor de seguros. Era isso que eu ia te perguntar. Ah, Por quê? Quem é o público que tá mais, assim, É. buscando isso? Médico. Mas direto pra entender, tá procurando o que é seguro de... Muito médico me procura. Que doideira, que Aí eu legal. direciono para os alunos, muito médico. E eu até falo para eles, gente, tirem isso da cabeça de vocês que não dá para vender seguro pelo Instagram, pelo YouTube. Tem alunos que me mandam print que a pessoa fala, eu quero, o médico entra em contato, por exemplo, eu quero um seguro, mas eu quero que cubra dano moral puro, eu quero que cubra procedimento estético, não sei o quê. Aí a pessoa já, como que você me achou? Eu vi um vídeo da Tabata, eu vi que você segue a Tabata. E porque eles já vêm até com as coisas que eu explico, né, os próprios médicos, né? Legal. E eu acho, assim, eu não comecei focada em médico, né? Aliás, assim, eu trabalhei na minha carreira bastante com médico, com RC profissional para médico também. É. Mas se você for pegar o meu currículo de LinkedIn, o meu maior tempo foi em J&O até, né? Inclusive, eu tenho especialização em Direito Financeiro e Mercado de Capitais. Então, quando eu comecei, eu pensava até que o nosso foco, a nossa procura maior seria por J&O, que era onde eu era mais conhecida quando eu trabalhava no mercado, né? Uhum. E só que os próprios corretores começaram a perguntar muito de médico. Eu percebi que eles tinham essa demanda maior, né, de contratar o seguro para médico. Aí eu fiz especialização em direito médico, porque eu entendia muito do produto de seguro, mas às vezes eles vinham com algumas perguntas que eram relacionadas a direito médico, né? E até para eu poder ajudá-los, né? Porque normalmente eles vêm o cliente vem com o caso prático e fala, o seguro cobre isso, né? Então você precisa entender o que é aquele caso prático, né? Uhum. E aí eu fiz a especialização em direito médico e aí virou uma coisa meio que... Eu não sei se Toshine vende mais porque é fresquinha vende mais, sabe? Que aí eu comecei a falar mais de médico, comecei a ter mais alunos de médico também. Uhum. Hoje, 88% dos nossos alunos comercializam RC profissional para médico. É o tal do MedMol, né? Que eles Do chamam, né? MedMol, isso. A gente até teve um episódio falando Sim, disso sim. aqui. Eu entendo, então, que caiu um pouco aquele preconceito dos médicos, né? Se eu não preciso contratar seguro porque eu não erro, sei lá, alguma coisa assim. Existia essa falácia e Tem, tal. mas eu acho que são os mais antigos, né, os médicos mais velhos. E eu acho também que eles estão vendo, né? Eu, até por trabalhar nisso, a gente acaba reparando, semana sim, semana não, ou é o Fantástico, ou é Domingo Espetacular, falando um caso da pessoa que tá com o nariz lá desfigurado e que foi um erro médico, né? Então, e o que é pior, né? Quando tem essas notícias, é sempre assim, um médico errou, né? Ninguém quer saber. Exato, ninguém quer saber o que aconteceu. Eu lembro do caso, o dentista também, teve um caso esse ano, não, ano passado, né, que já virou ano, da dentista que a menina foi tirar o dente do siso e morreu. E falaram muito, né? E até os alunos. Nossa! Eu perdi a língua. Depois que eu tirei o siso, fiquei com a língua morta. Você perdeu a língua? Tá com a língua morta, assim, tá... Sem sensibilidade. Isso. Quem, você? Eu, né? Cadê a língua? E o pessoal ficou muito assim, nossa, gente, mas espera aí, né? Essa dentista errou, como assim? Tanta gente tira o dente do siso e não morre. Tá, mas existem riscos do procedimento. Será que a menina não teve uma reação alérgica, anestesia, né? E assim, o profissional já sai meio que condenado na matéria. Esse caso eu não sei o que aconteceu, não sei o desenrolar disso. Mas teve um caso também que ficou bem famoso, que foi um funcionário público que foi colocar faceta e ele morreu. O que é faceta? É aqueles negócios que deixa o dente, tipo daquele jogador Firmino, todo mundo igual com aqueles dentes brancos, sabe? Alinhado. Tá. E, enfim, mas tem uns que ficam bons, mas tem uns que ficam meio que um padrão, né? Meio cepacol, assim. E aí ele foi colocar faceta. E aí, agora os dentistas vão ficar bravos comigo, né? Quem faz faceta. Nossa, olha como ela tá falando que a gente faz. Não, tem dentistas ótimos, tá, gente? E aí ele foi pôr faceta e depois que ele colocou a faceta, sei lá, 2 dias depois ele morreu, não lembro, mas logo depois. Aí todo mundo, não, morreu por causa da faceta, que absurdo, uma coisa simples, e ele morreu, essa dentista, e etc, etc, etc. Saiu em tudo quanto é lugar, Fantástico, Domingo Espetacular, aquele sensacionalismo absurdo, deve ter acabado com a vida da dentista que fez isso.
Aí, uns 8 meses depois, eu vi uma matéria tímida, né, que saiu, que eu coloco alguns alertas no Google, Errou. que saiu o laudo necroscópico e a investigação. Não, ele tinha uma infecção pulmonar que não tinha absolutamente nada a ver com a faceta. E foi uma coincidência que naquela semana ele pôs a faceta, mas ele morreu decorrente de uma infecção. Então, assim, ninguém quis saber disso quando divulgaram a notícia, né? Então, eu acho que hoje os médicos e os dentistas estão procurando mais a pólice, porque eles estão vendo, né, a água vindo bater no bumbum, entendeu? Que tá começando a ter muita... Tá na moda. Né? Expor tudo, né? E na rede social a pessoa vai lá... E destrói, né? Exato. Eu fiz não sei o que no nariz, olha como tá meu nariz, é 3 meses. Tá, mas às vezes era um risco, né, do negócio. O meu caso, por exemplo, o médico me alertou 500 mil vezes que isso podia acontecer, porque o meu dente estava muito próximo do nervo. Ao nervo e tal, não sei o quê. A única coisa que ele não me avisou é que não era ele que ia fazer. Tipo, depois eu fiquei sabendo que não foi ele que fez. Estagiária, mentira. Mas você fez mais ou menos isso. Você fez quando o podcast já tava rolando ou não? Não, faz tempo. Faz tempo. Você não lembra que você até mandou uma caixa de sorvete em casa pra mim? Foi aquela vez? Nossa, quantos? Uns 70 sorvetes? Fala, toma sorvete que é uma caixa. Enfim. Só que aí, nesse caso, por exemplo, no meu caso, eu descubro que não foi ele que fez a cirurgia. Foi um assistente dele, alguma coisa assim que ele tava Mas você tava anestesiado ali. Sem ver? Eu dormi. Eu tomei anestesia geral porque, justamente por causa disso, né? Nenhum dentista... Não é nenhum dentista, vamos lá. O dentista que eu passava falou, ó, isso aqui é caso de cirurgia, né? De tem que fazer no hospital. E aí lá eu tomei aquela que você dorme e eles mexeram. Só que aí é errado outra pessoa fazer, né? Então, mas como é que eu provo que foi? Aí eu fiquei sabendo. Não, mas aí tem prontuário. Aí tem prontuário, tem como saber que foi outra pessoa que fez. Porque foi até assim, um colega meu que é enfermeiro, depois de muito tempo a gente conversando no churrasco, ele entrou sozinho na sala. Não, tinha ele mais uma pessoa. E aí, quando eu tava fazendo esse tratamento pós, que ele é tipo um laser pra ver se volta a sensibilidade e tal, aí a menina deixou escapar, falou, esse dente aí tava bem difícil de tirar, eu tive muito trabalho. Oi? Aí eu, Tá viajando não, velho? Aí, enfim, até não voltei mais lá, enfim, aí esse enfermeiro falou, não, isso aí é extremamente normal, eles levaram e aparece lá, depois ele sai, vai fazer outra cirurgia, e outra pessoa termina, por exemplo, né? Sim. Ou só faz as costuras lá, enfim. Mas não era médico assistente? Não, provavelmente ela pode ser até uma cirurgiã mesmo, mas não foi quem eu contratei, entendeu? Exato. Não, com certeza ela era formada, né? Porque ela não poderia fazer sem ser formada, né? Porque até essa ideia que a gente tem de residente, por exemplo, né? Que as pessoas pensam assim, o residente é o estagiário, né? Não, o residente é um médico formado que está fazendo especialização numa área. E 40% dos médicos se formam e não faz especialização nenhuma e segue atendendo. Pode fazer parto, pode fazer cirurgia, pode fazer o que eles quiserem, desde que eles se sintam aptos, né? Então, eu acredito que na odontologia é igual. Para a pessoa poder pôr a mão ali para fazer o procedimento, não é alguém que está estudando na faculdade. Isso, é alguém que provavelmente ela devia estar especializando em bucomaxilo, né? Que é essa área. Isso. Mas assim, o que é errado, essa quebra de confiança, é de você contratar uma pessoa... E outra fazer, né? Independente... Caso tivesse dado algum problema, ele... Poderia processar. Mas ele tem o seguro. Então, aí se o dentista tem um seguro, aí os custos de defesa para se defender, né? Falando, não, eu fiz tudo certo, e é procedimento padrão, ter um assistente, ter um colega junto e tal. Não foi isso que gerou esse resultado, né? O resultado era um risco. E aí, se ele te avisou, fez direitinho, aí ele vai mostrar que ele assinou, que ele estava ciente dos riscos. E aí talvez ele poderia ser condenado só por essa questão de não avisar que poderia outro profissional fazer, né? Que teve essa quebra de confiança. Sim. Mas não por um erro... Aí o seguro nem cobriria essa condenação, porque não teve um erro odontológico, né? Teve uma quebra de confiança. Aí no caso, vamos supor, se tivesse... Aí nem os custos de defesa, nesse caso, teria cobertura. Mas aí você poderia alegar... O que acontece é que na ação judicial... A pessoa alega tudo, né? Inclusive deixou minha língua adormecida para sempre. Né? Foi um erro odontológico, um erro médico e etc. Então, aí nesse momento ele vai ter que se defender disso. Essa parte da defesa tem cobertura no seguro. Agora, a parte da quebra de confiança dele colocar outro profissional para fazer, aí não. Entendi. E aí o seguro, ele cobra tanto os custos de defesa como uma eventual condenação, desde que dentro das coberturas. Isso, se foi erro médico, sim. E é muito comum eu receber a pergunta assim, até culpa grave, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender o que é dolo, o que é culpa grave, né, e tal. Eles acham que culpa grave é um erro muito grande, né?
E eu falo, não, a culpa grave é uma nomenclatura jurídica, é um termo jurídico que o juiz Ao que pé vai da adotar. Não é assim, esse erro foi grosseiro. Né? Igual essa semana me perguntaram, se ele operar o joelho errado, é culpa grave? Apesar da gente, assim, pensar, nossa, que erro grosseiro, acontece bastante, né? Quando eu trabalhava com sinistro, acontecia bastante. E não é isso que é culpa grave. Culpa grave é, por exemplo, igual teve aquele Dr. Bumbum que fazia cirurgia no apartamento dele. Aí é uma culpa grave, porque assim, você não está num ambiente hospitalar, pode ter infecção, né? Se tiver anestesia, se tiver uma parada cardiorrespiratória, ele não tem os equipamentos necessários. Isso é culpa grave, né? Uma coisa extremamente absurda, né? Aham. Não um erro do dia a dia, né? Inclusive, operar a perna errada é considerado um erro do dia a dia. Nossa. Esquecer gás, esquecer bisturi, isso é super normal. E aí a culpa grave não teria cobertura porque ele tá descumprindo Exato. uma determinação Porque legal, vai. na verdade, ele foi... ele é operar dentro da casa dele, por exemplo. Não, aí ele assumiu um risco que a Isso. seguradora realmente não tem que pagar, É né? isso aí. Porque você devia estar num ambiente hospitalar, né? Então... Aham.